Olá, meus amores! Aula extra de matemática, tá certo? Nós vamos iniciar agora para a gente finalizar o nosso livro 1 no capítulo 5, tá bom? Prestem bastante atenção, a tia vai dar algumas dicas de algumas questões para vocês fazerem as atividades restantes do livro 1 de vocês, tá bom? Bom, meus amores, as nossas atividades, elas começam na página 112, tá certo? E aí vocês têm algumas continhas de mais, né, de adição, e algumas continhas de subtração. Basta você resolver a continha tranquilinho, que vocês já sabem que vocês são nota 10. E aí vocês conseguem fazer toda essa página 112 e a 113, tá certo? Na 113, nós temos uma piramidezinha. Como é que vocês vão calcular essa pirâmide? Eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Bom, gente, a tia colocou aqui no quadro, ó, pra vocês a pirâmide, tá certo? O que é que vai acontecer? Tia, como é que eu faço essa pirâmide? Você vai somar esses dois números e esses dois números. E vai dar esse resultado e esse resultado, tá certo? 75 mais 15 dá 90, 80 mais 83 dá 163, tá certo? Para você descobrir esse aqui do meio, você vai somar 83 mais 75, que vai dar 158, tá certo? E aí, o que, que vai acontecer depois? Você soma esses dois para ter esse resultado e esses dois para ter esse resultado. E depois soma esses dois para ter esse resultado aqui, tá certo? Basta você ir fazendo as somas que você consegue completar toda a piramidezinha, tá bom? Uma dica importante para vocês que eu vou dar agora é na página 114, lá na questão 11. Tem alguns itens que diz o seguinte: Nara tem quantas bolinhas a mais que Luiz? Bolinhas azuis. O que acontece? Quando eu quiser saber quantas bolinhas, quantos objetos alguém tem a mais, eu vou fazer uma subtração. Por quê? Porque quando eu faço a subtração, o resultado é o tanto de bolinhas ou objetos que aquela criança tem a mais que a outra. No caso da Nara, ó, ela tem 202 bolinhas azuis. E o Luiz tem 78. Então, eu vou subtrair 202 de 78, tá certo? Que aí eu consigo saber quantas bolinhas a Nara tem a mais. Eu vou fazer aqui no cantinho pra vocês, ó. 202, perdão. 202 menos 78. Vocês estão vendo que essa continha é um número muito grande em cima e outro menor embaixo, não é isso? Então, o que acontece? Aqui, eu posso tirar 8 de 2? Não posso, né? Eu tenho que pedir um emprestado, tenho que pedir uma dezena emprestada. Então, eu peço, e aí eu coloco aqui, ó, 12 menos 8. 12 menos 8 eu tenho 4. E aí eu coloco aqui o 4, tá certo? Aqui eu tinha 9, porque aqui eu tinha uma dezena fechada. Tinha 10, perdão, porque eu tinha uma dezena fechada. Então, eu vou ficar com 9, porque eu emprestei um pra cá. Então, 9 menos 7, eu tenho 2. Aqui eu tinha 2, só que eu emprestei um pra cá também, pra formar uma dezena, né? Pra diminuir o 7. Então, eu fiquei só com 1. Então, o resultado é 124 bolinhas, tá certo? Quando a gente faz essa subtração, eu consigo encontrar a diferença de quantas bolinhas um tem a mais que o outro, tá bom? Na página 115, tá mostrando pra vocês o joguinho dos quadrados mágicos. O que é esse joguinho? Ele é esse quadradinho aqui, que tem todos esses números já pré-definidos, tá certo? Esse quadradinho. E aí, aqui no texto tá explicando um pouquinho do quadrado para vocês. Eu vou falar para vocês, tá? Os quadrados mágicos são um tipo de quebra-cabeça antigo. Segundo uma lenda chinesa, o primeiro quadrado mágico foi criado na China por volta de 2.200 anos antes de Cristo. O quadro teria aparecido no osso peitoral de uma tartaruga considerado um animal sagrado, nas margens do Rio Amarelo. Então, como é um quadrado mágico? Ele é um quadrado quadriculado com números escritos em linhas e colunas.
Observe o quadrado mágico abaixo. Aqui, ó, nós temos as linhas e as colunas, tá certo? Cada um desses daqui é uma coluna. E aí, na atividade de vocês, tá pedindo para vocês fazerem as somas, ó. Adicione os números de cada linha, de cada coluna e das diagonais e veja o que acontece. Você vai somar, vai fazer a soma das linhas, das colunas e das diagonais, que é essas linhazinhas aqui que transpassam, ó, passam no meio, tá certo? As diagonais são essas aqui, ó, tá bom? E aí você vai somar e vai ver qual é a mágica que vai aparecer aí pra você, tá certo? No seu livro. Outra dica que a tia vai dar das questões de vocês é a respeito da página 117 em diante. Por quê, tia? A partir dessa página 117, a gente está falando de situações problemas. O que é uma situação problema? É um pequeno texto onde a gente envolve os números para a gente fazer ou uma adição ou uma subtração, ou multiplicação ou divisão. Mas no caso de vocês, são apenas adições e subtrações, tá certo? Vamos supor que eu diga a seguinte frase. Joana tinha 472 bonecas. Ganhou mais 327 para fazer uma doação. Quantas bonecas Joana tem agora? E aí você vai... Esse é o texto problema. Esse é o probleminha da gente. Aí você vai armar o cálculo e vai fazer a continha para saber o total. É o que tá pedindo lá na página 117, tá certo? Você vai criar na sua cabecinha uma situação problema. Pode ser do jeito que a tia falou, pode ser de outra forma, para fazer com as adições que está mostrando para vocês, tá certo? Nas páginas 118 e 119, está mostrando para vocês criarem também mais situações problemas. Seria na sala, junto com a tia, mas como a gente não está na sala, vocês vão criar na casinha de vocês, tá certo? Vocês vão imaginar um número para fazer subtrações e criar essa situação problema, esse textinho do problema, tá certo? Do probleminha de subtração. E também temos na questão 4, escreva uma adição que tenha como resultado o número indicado. O que é que você vai fazer? Lá no primeiro item tem assim, ó, um quadradinho que tem igual a 80. Uma soma que eu posso fazer que vai dar igual a 80, uma adição, eu posso colocar 40 mais 40, que vai dar 80. Ou eu posso colocar 50 mais 30, 60 mais 20, vai depender de você, tá certo? Aí você vai observar o resultado que tem aqui no final e vai colocar a adição dentro do retângulo, tá certo? Ó, a tia colocou aqui pra vocês um exemplo de que a gente vai fazer uma situação problema, tá certo? O que acontece? Eu tenho aqui 100 maçãs nessa cesta. 100 maçãs. E aí, eu ganhei mais 50 maçãs. Ó, o sinalzinho de mais, 50 maçãs. Quantas maçãs eu vou ter na minha última cesta? Ó, gente, a tia vai colocar aqui pra vocês uma situação problema, tá certo? Eu tenho 100 maçãs e ganhei mais 50 da minha avó. Quantas maçãs eu vou ficar lá no final? Então, o que a gente faz? A gente vai fazer uma soma. Eu vou colocar aqui a minha sominha, fazer minha adição, armar o meu probleminha, e aí eu vou somar. 0 mais 0 é 0, 0 mais 5 é 5, e 1 mais 0 que tem aqui oculto é 1, 150. Então, lá no final, na minha última cestinha, eu vou ter 150 maçãs, tá certo? 150 maçãs para mim compartilhar com todo mundo, tá bom? Então, quais são as situações problemas? São esses textos que a gente cria de vez em quando para poder fazer somas ou subtrações, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo da tia de hoje, da nossa aula extra. Foi mais curtinho, só para a tia poder ajudar vocês nas questões que vocês vão fazer, tá certo? São somente para complementar o nosso assunto já visto. É como se fosse uma revisão desse capítulo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.